É um ponto importante, viu, professor? Até o senhor falou da inflação, as questões inflacionárias lá nos Estados Unidos, tem gente que fala, quando você olha para o núcleo, né, tirando os itens mais voláteis, até que não tá tão ruim assim. Mas mesmo assim é preocupante, né? Mesmo assim traz essa apreensão desses próximos passos, inclusive. Muito bom, Felipe. Eu escrevi sobre isso ontem também, nessa mesma coluna. Essa ideia, não é, que o Kevin Walsh está tentando passar, né, a partir de agora, né, ele está querendo mudar um pouco a forma de fazer política monetária. Né, e eles estão falando lá do supercore. Eu até brinquei no artigo, né, o supercore, hiper, mega blaster, como a galera aqui, os garotos falam. Na minha visão, isso é muito equivocado, Felipe, porque é aquela ideia de você vai no médico, você está com febre muito alta, você está com infecção, aí o médico chega e fala, preciso te dar esse remédio. Aí você fala, doutor, mas tem o seguinte, se eu estou com muitas infecções, se você tirar a infecção da garganta, do pulmão, do ouvido, aí eu não tenho infecção. Ora, bolas, isso significa, né, que você não está curado da doença, assim como você não está curado da inflação. Né? Você vai continuar se alimentando, você vai continuar bebendo, você vai precisar continuar usando a energia, você precisa continuar usando o combustível, tudo isso que o Supercore tira, aí tudo bem, a inflação está lá embaixo, fraquinha, e isto é uma visão equivocada, é uma forma favorável de você usar o termômetro a seu favor neste momento. Eu discordo frontalmente dessa visão. A gente aqui no Brasil já flertou com isso, Felipe, você sabe disso. Pois é, e aí, professor, já que puxou para o Brasil, o próprio ministro Dário Durigan, e aproveitando esse gancho, né, que a gente está discutindo o cálculo da inflação, o core, o super mega core que o senhor citou aí, o Durigan falou que talvez seja necessário mudar a forma de calcular a cesta do IPCA, porque é uma fórmula antiga, que tem itens que talvez já não sejam mais tão relevantes assim, e outros que acabam não sendo colocados ali na cesta. Qual a percepção, professor? O modo de calcular a inflação mudado ou pelo menos atualizado muda alguma coisa, até mesmo para a condução da política monetária, para essa percepção que a gente tem da inflação? Mais uma vez, você está combatendo a febre, quebrando o termômetro. O que acontece é o seguinte, como é feito o cálculo da inflação? Ela é uma cesta de consumo de itens, o IPCA, né, em algumas regiões metropolitanas do país, não é o país inteiro, né, que você tem lá famílias que recebem até 40 salários mínimos de renda. Você vai até a residência das pessoas e aí faz uma pesquisa, chama-se POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. De tempos em tempos, é feito uma mudança desses produtos, isso que você acabou de falar, porque tem alguns produtos que você não consome mais e tem outros que estão chegando. Por exemplo, lá atrás a gente consumia videocassete, não existe mais videocassete, então você tem que retirar, né, da cesta de consumo. Tem coisas que estão chegando que você tem que incluir, e isso já ocorre. O problema é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos mudar para não mais 40 salários mínimos, vamos reduzir, porque a gente já tem cálculo de inflação para outras classes de renda, elas já existem. O problema que a gente precisa discutir não é como medir. Tudo bem, se a gente quiser fazer alguns ajustes, não sou contra, mas não é como medir. O problema é a causa, é o motivo desta inflação estar elevada. Não adianta chegar e dizer que a guerra, que o preço do petróleo, é óbvio, isso ninguém é bobo, todo mundo sabe, né, que o preço do petróleo alto ajuda a puxar a inflação. Mas a gente perdeu a ancoragem por outras razões, porque o lado fiscal do país está muito desajustado. A despeito de alguns economistas dizerem que não,
me parece que há um desajuste no lado fiscal significativo. O professor Marcos Mendes, ele fez um trabalho agora, recentemente, tem poucos dias, extraordinário, onde ele mostra, né, a quantidade de novos programas que estão sendo conduzidos pelo governo. São gastos de mais de 200 bilhões de reais, sendo que uma parte significativa, mais de 90% dele, passa por fora do orçamento. Esse gasto ele vai bater na inflação em algum momento. Então, o problema não é o termômetro, o problema é a infecção. Pois é. E aí, professor, falando do termômetro, né, e como que a política monetária ela acaba impactando nesse cenário, só para a gente também falar um pouquinho do nosso Banco Central aqui, sem espaço para cortar juros ou dá para colocar aquela sinalização de ponto final na calibração? Corta 0,25 agora e aí abre um espacinho ali para manter juro e nas próximas reuniões, nesse ambiente que o senhor falou, né? Não dá para cair muito, a inflação está impactando, tem o cenário da dinâmica fiscal, tem o cenário da atividade econômica. O que a gente espera do Banco Central? Como o senhor já vem alertando sobre as recentes quedas, mas o que a gente pode esperar para essa reunião, professor? Felipe, a gente aqui na UEI, a gente tinha no início do ano uma projeção de Selic a 13, a gente mudou. Como eu mencionei, eu acho que ele vai fazer 25 amanhã e depois ele faz uma outra de 25 e encerra no 14. A não ser que alguma coisa muito nova, inesperada, aconteça, não está no meu radar. Na semana passada, né, eu estava aqui, como eu falei, na faculdade a gente fica ali no fim do semestre fazendo revisões para ajudar os alunos na hora da prova. E na sexta-feira foi Dia dos Namorados, eu usei essa metáfora, né? A política monetária e a política fiscal, elas precisam andar de mãos dadas. É que nem você, no Dia dos Namorados, andar com sua namorada, seu namorado no shopping de mão dada. Não adianta a política monetária ser apertada como a gente tem feito. Lembrando, nós somos, né, o maior juro real do mundo. A gente está rivalizando com a Rússia, que está em guerra. Não é? A gente tem uma política fiscal absurdamente apertada, não é? Conservadora, restritiva, enquanto o lado fiscal é absolutamente frouxo. Então, vai a política monetária puxando para um lado, a política fiscal puxando para o outro. Então, não está de mão dada. É como se você lá com a sua namorada, um quer ver essa loja, o outro quer ver a outra, um indo para cada lado, e as coisas não funcionam. Enquanto o país não se convencer que a política fiscal é uma política fiscal austera, é imperativa para nós fazermos, né, o papel que o Banco Central, infelizmente, não consegue desaquecer, né, o consumo do governo. Ele, quando sobe o juro, ele desaquece o consumo do setor privado. Né? Ele encarece o crédito às famílias e às empresas, mas o setor público não. Pelo contrário, quando ele sobe o juro, né, ele dá uma pancada no setor público porque ele sobe a conta de juro. Então, o governo teria que fazer esse esforço fiscal. Mas o que a gente viu? Né? O arcabouço do Haddad, que diziam que estava lá como sendo, né, uma inovação, o melhor da política fiscal do mundo que a gente está trazendo, o arcabouço do Haddad, infelizmente, não obteve êxito, não é? Porque a gente não consegue entregar. Né? Como eu mencionei, a gente está fazendo uma série de gastos que a gente passa longe do orçamento. Então, de fato, existe um déficit aí crônico que a gente está medindo em torno de 0,5% do PIB, com as exceções, porque são várias as exceções. Se não fossem as exceções, o déficit não era meio, ele seria 1,5%. Então, enquanto o governo, e este novo governo que vai assumir, independente de quem ganhe, Felipe, independente de quem ganhe, minha cabeça, se não se debruçar efetivamente num ajuste fiscal crível, nós vamos ter muitos problemas, porque aí a dívida PIB vai subir rapidamente para 100%, né, do PIB, é muito para um país como o nosso, e estaremos na antessala
adentrando ao que é muito ruim em economia, que se chama dominância fiscal.